e vou falar sobre o tema de tributação e essa estrutura. Tinha um erro na fase ali que estava, né? Não é impostos, são tributos. E a gente tem muitos tributos no Brasil, não faltam tributos no Brasil. Só interrompendo, mas vocês sabem por que chama-se imposto? Porque é imposto. Se fosse voluntário, ninguém pagaria. Exatamente. E a maior representatividade é ser um cidadão. Quando a gente vai falar aqui sobre esse tema, acho que ficou até fácil. Quando eu venho falar sobre reforma tributária ou sobre tributação, normalmente o pessoal já faz aquela cara, né? Mas aqui ficou até fácil hoje pra mim, porque colocaram um casamento antes. Aí o cara pensa, pô, casamento e tributo? Não, tudo bem, vai tributo aí que é até melhor. Então, exatamente, achei até que ficou tranquilo hoje pra mim. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Logicamente, eu não tenho nenhuma pretensão aqui em 15 minutos de exaurir o tema. O tema é muito complexo. O tema é, assim, estamos ainda em construção de tudo que está acontecendo com o Brasil, mas a gente entra num estágio novo do Brasil, onde eu muito bem criei uma ideia de consciência tributária. Nós passamos por uma nova jornada do Brasil, onde nós vamos ter a necessidade de ter uma consciência tributária. E isso, com toda certeza, vai trazer uma linha de justiça fiscal, de neutralidade e outros temas aí. Bom, esse material vai ser disponibilizado e eu gosto muito de dados, né? O tributário, ele nos ensina a entender as estruturas, principalmente do Brasil, olhando aqui para o Brasil, e também traz os fatos, né? Não é o Thiago falando, não é nada disso. Eu gosto dos dados. Então, para ajudar, e eu vou ajudar bastante aqui a turminha, vamos falar um pouquinho sobre tributação, né? E vamos falar um pouquinho sobre o que está acontecendo hoje com o Brasil. Então, aqui são os dados de junta comercial. Existe ou não abertura de holdings no Brasil, principalmente aqui no estado de São Paulo? Bom, os dados mostram, isso aqui são dados reais, acabaram de vir ali, só não tem outubro porque ainda não foi disponibilizado. Mas a gente tem um crescimento absurdo da constituição de holdings no Brasil, principalmente no estado de São Paulo. Em razão das alterações, principalmente de reforma tributária, a gente viu no primeiro trimestre, assumindo aí quase o segundo trimestre, um crescimento de 30%. Certo? Por causa de todas as alterações que estão acontecendo. Hoje, quando você olha para uma linha de planejamento patrimonial, planejamento sucessório, gestão de empresas, eu me pergunto, e é fácil de responder, por que uma pessoa física ficaria com patrimônio, né? Eu não entendo isso, categoricamente eu não consigo entender, não só pelos aspectos patrimoniais, sucessórios, como foram falados, mas principalmente pela linha tributária, que é onde dói, né? Então a gente está falando aí de uma pessoa física tributando a 27,5%, hoje por exemplo, um rendimento, e se tiver uma venda sobre isso, vai para ganho patrimonial, normalmente na casa ali acima de 15%. Então, eu fico perguntando muito por que acontece uma estrutura como essa. Hoje no Brasil, nem estou falando de penhora, não estou falando de outras estruturas que são ainda mais gravosas. Então, realmente... mas, Thiago, a gente tem uma cultura... Exatamente, né? O que está acontecendo exatamente no Brasil a partir de 2025, principalmente com a reforma tributária, a gente vê, e eu falo que está tendo quase que uma linha de Darwin, uma linha de seleção natural. Então, as pessoas vão ter que aprender a fazer preventivo, as pessoas vão ter que aprender a fazer consultoria. E pessoas aqui, quando eu falo, é física e jurídica. Todos vão ter que aprender com os próximos passos. Senão, não vai ficar em pé. Isso aqui é uma linha bem próxima para mim. E aqui, principalmente, nessas estruturas aqui, né? A reforma tributária é uma reforma que começou constitucionalmente em 2023, operacionalmente também em 2023, e já trazendo um spoiler aqui, não vou ter tempo para trazer tudo o que eu gosto de falar. Hoje eu estava no campo do CRC, eu sou um palestrante do Conselho de Contabilidade aqui, assim, o Brasil começa a ter consciência sobre a dificuldade que está sendo campo a campo. Hoje eu falei sobre holdings e tributação, locação de ativos, etc. e tal. E o que está acontecendo agora vai repercutir. Então vamos lá, vamos começar sobre algumas coisas para chamar a atenção de vocês. Então, primeiro, é uma reforma tributária só sobre o consumo? Consumo, quando eu falo, é aqueles tributos que a gente vê numa linha de consumo, venda de mercadoria, prestação de serviço. É só sobre isso que está acontecendo agora no Brasil? Resposta é não. A reforma tributária é uma linha mundial que agora acabou de chegar no Brasil, digo porque a gente está numa linha em 2025 de legislações, leis complementares principalmente, e que o Brasil está seguindo uma ordem que é uma ordem mundial. Agora, logicamente, com as peculiaridades do Brasil. Não vamos entrar nessas minúcias. E diferente, né, e até usando aqui o comentário que o professor Sanches falou, para onde vai a arrecadação, isso não é de direito tributário, isso é de direito financeiro. Direito tributário, eu sou cara crachá. Quem deve, quem não deve, quem paga, quem não paga. Ok? Essa lavagem de roupa suja que a gente chama é em outras áreas, porque o tributário ele é objetivo.
deve, não deve, e quem vai resolver essa história. Então, como a gente entra aqui nessa linha aqui? Bom, o Brasil hoje ele tem nos 3 pilares de tributação. Tributação, ela está sempre em consumo, renda e patrimônio. Logicamente, você entende uma nação, um país, uma estrutura com base nessa tributação. Se você tiver, por exemplo, em Mônaco, você vai ver que a tributação sobre patrimônio é alta. Na Noruega, na Dinamarca, sobre renda. E no Brasil, baixo sobre patrimônio, renda consideravelmente e quase tudo sobre consumo. Tudo está no preço, tudo está em você, consumidor final. E aí a gente vê essa estrutura. Essas estruturas aqui, elas estão trabalhando em alterações que acabam afetando muito essa estrutura patrimonial, que é o objeto hoje do evento. Então vamos lá. Começando exatamente sobre isso. Então, a tributação sobre o consumo, a gente começa a sentir bastante, todo mundo está falando sobre isso, e eu vou passar daqui a pouquinho maiores comentários. E é só sobre consumo? Não. Nós temos uma mudança sobre a renda, como o professor Sanches comentou agora recentemente, a gente tem uma PL, que é o projeto de lei. Quando eu falo projeto de lei, não esqueça, isso é um projeto. Ainda não passou pelas casas legislativas, só que tem uma tendência muito grande a passar. Quando nós falamos de tributação, a gente tem que andar muito próximo ao ambiente político, porque é ele que determina o que vai acontecer nas linhas de aprovação e também de sanção presidencial. Quando você olha para a PL 1087, daqui a pouco eu vou entrar um pouquinho nela, ela é uma grande transformação na tributação sobre a renda da pessoa física. Daqueles que estão numa linha mais baixa até altas rendas, como foi muito comentado. Isso aqui já está tramitando no Brasil e possivelmente, na minha visão, passa em 2025, porque os dados arrecadatórios já estão olhando e considerando 2026 a mudança. Então a gente precisa acompanhar isso. A linha de folha, a gente já teve algumas alterações, 2028 acaba a principal alteração, e patrimônio, que é aquilo que o professor estava comentando ali. Quando a gente fala de patrimônio, a gente tem 2 grandes tributos aqui representativos sobre o patrimônio. ITCMD, Imposto sobre Transmissão, Causa Mortes e Doação, muito bem falado até aqui, ok? Aonde esse já teve uma alteração, vamos esperar o Estado de São Paulo internalizar isso. O que é isso? É a progressividade da tributação. Hoje aqui no Estado de São Paulo, você morreu, o que você deixa para o próximo? O tributo. Quando eu falo isso em aula, o que eu dou a maior dica para o meu aluno de tributário? Não morra. Porque você vai deixar o tributo para o próximo. Você deixa o tributo hoje numa alíquota de quanto? 4%. Lembrando que você paga a guiazinha, né? Ah, mas eu só tenho patrimônio. Então, a guia não paga com patrimônio, paga com dinheiro. Ok? Não adianta você ter ativos. Você vai ter que ter ali liquidez. E aí dói. Então, isso aqui vai passar para quanto? Para 8%, dependendo da capacidade contributiva ali. Vai chegar em 8%, tem outras PLs, nem vou entrar no pessoal um pouco mais arrojado, mas isso aqui vai subir bastante. Outra coisa, né, que vem entrando muito forte, e eu vou comentar ali que o professor já falou sobre cadastro de imóveis. Hoje, quando a gente olha para patrimônio no Brasil, a gente tem um buraco aqui. Qual que é o buraco aqui? Eu determino os preços, concorda? Quando eu dou, eu falo. Quando eu compro um imóvel, eu que determino. Ah, não, mas às vezes eu aumento porque eu quero um financiamento bancário maior. Às vezes eu diminuo porque eu quero pagar um tributo menor. E aí fica nessas oscilações. Isso vai ser parametrizado no Brasil. Já tem data para começar. Entende? Então, acaba um pouco da subjetividade. Eu não falei que o tributário é objetivo? Então, a gente começa a eliminar as subjetividades da operação. Bom, então isso aqui tudo começa. E aí o consuminho indo para lá. Vamos falar um pouquinho de renda. Vamos começar na renda. Então, hoje, eu sou uma pessoa física, tenho um patrimônio. O que a gente vê muito nos escritórios, etc e tal? Primeiro, tá tudo errado, né? Contrato de compra e venda, aquela coisa arada toda. A gente estava num projeto exatamente sobre isso. Não dá nem para você começar a sucessão porque não tá nem no nome da pessoa. Então, você já começa com uma linha, e é muito comum isso. Por quê? Porque vai acumulando patrimônio, vai deixando. Um dia, quem sabe, talvez, tem problema, às vezes, com ex-mulher, aquela coisa arada toda, que eu também não vou entrar nisso, para ninguém chorar aqui. Então, é normal tudo isso. Nós somos advogados, aqui não é julgador. A gente está acostumado com as situações, qual que é a nossa ideia? Um ferramental para você sair dessa estrutura da melhor maneira. Então, o que a gente pensa aqui? Na parte de renda, o que aconteceu com o Brasil? Isso, de novo, isso é um projeto de lei, isso não está, vamos dizer assim, de uma forma didática, funcionando 100% no Brasil, mas há uma grande tendência. Por quê? Porque quando a gente olha para uma PL, e aqui eu já vou entrar exatamente nos números, o que está acontecendo com o Brasil? Bom, vai aumentar a tabela de imposto de renda da pessoa física. Aqui eu estou falando só de pessoa física. Então, hoje, a tabela de imposto de renda da pessoa física, você começa a tributar nos 3.036,
e vai até 4.600 e pouco. Legal. O que vai acontecer com base nesse projeto de lei se for aprovado? Você sobe essa tabela de isenção para 5.000. Sobe, ok? Então você vai ter uma linha de brasileiros que vão ter agora uma linha de isenção e não vão pagar tributo. Quantos brasileiros? Aproximadamente 15,5 milhões de brasileiros. Legal? Que sobe a isenção. Concorda comigo que se eu estou subindo uma linha de isenção, ou seja, vai ter mais pessoas isentas, eu tenho uma diminuição da arrecadação? Faz sentido para vocês? Você já tentou pagar conta com abraço? Com beijo, com carinho, com elogio de professor? Não? Então, o fisco também não consegue pagar conta dessa forma, porque o fisco também é uma empresa, ok? Como que ele faz? Ele tem que compensar essa situação. Quando ele perde dinheiro de um lado, ele precisa achar de outro. E aí o que acontece? Olha qual foi a solução. Nós não estamos na legislação falando de pessoa física, vamos continuar na pessoa física. Ué, tem o hipossuficiente, o pobre, e tem o rico. Vamos pro rico? O que é o rico? Altas rendas. Vamos trabalhar com as altas rendas? Vamos, porque a gente precisa achar o quê? Quando eu aumento essa isenção, eu chego numa linha de falta de pagamento, de falta de recolhimento, falta de arrecadação, na ordem de 25 bilhões. Da onde tira isso? Milagre? Cai do céu? Não. Nós estamos falando aqui de um direito objetivo. Conta, amigão. Da onde vai tirar? Da pessoa física. Qual? A denominada altas rendas. Qual que é essa linha e por que a gente acha que isso é para 2026? Porque a partir de 2026, assim já está indicado até nas linhas de arrecadação e na legislação. Só trabalhando com pessoa física. Começa a trabalhar com 2 linhas de tributação na pessoa física. Primeira, se você é uma pessoa física que tem dividendos, que recebe proventos de uma empresa que está em lucro, isso chama dividendos, você recebeu isso a partir de janeiro de 2026, acima de R$50 mil por mês, uma pessoa física pode receber de várias pessoas jurídicas. Você vai somando isso aqui. Passou de 50 mil, retenção na fonte. 10%. Ok? Já começa em janeiro. Você está olhando para o lado, essas coisas? Exatamente. Vai comigo que isso aqui vai pegar. A linha é bem forte nas casas legislativas. Aí, começou lá em janeirão, todo mundo tributando quem vai receber dividendos. Legal. Segunda estrutura. Tem rendimentos. Pessoa física, de novo. Pessoa física que tem rendimentos acima de 600 mil no ano. Até 1.200.000, ele é considerado a partir de 2027, olhando para o ano calendário de 26, uma pessoa denominada alta renda. Beleza? Não é imposto sobre grandes fortunas, etc. e tal. Isso aí seria difícil no Brasil para qualificar isso aí. É na linha de tributação sobre renda, para não mexer em tributo, para não ter problema de ilegalidade e constitucionalidade. O que ele faz? Sobe essa pessoa e essa pessoa vai ter que ter uma tributação mínima a partir do ano calendário de 2027. Qual que é essa tributação mínima? Acima de 1.200.000 tem que ter uma tributação mínima na pessoa física de 10%. Mínima. E pasmem, isso não acontece no Brasil. Hoje a tributação de alguém que tem uma renda acima de 1,2 milhões no Brasil, acumulando todos os rendimentos, é numa casa aí de 2% aproximadamente. Logicamente, uma pessoa que tem um rendimento de 1.200.000, ela tem um belo de um planejamento. E não deve ter muita coisa na física, ok? Então é uma ideia de focar nessa física. Então ele toma uma retenção nos dividendos e depois, a partir de 2027, ele toma uma alíquota mínima de 10%. Ok? Essa é a realidade do Brasil. Tiago, você acha que isso aqui vai passar? Sim, acho que vai passar. Por quê? Votação na Câmara, unânime, 493 votos. Falta Senado, em teoria essa semana ou próxima semana. Não tem problema, é exceção de princípio, pode ser até final de dezembro. Por quê? Porque tem que valer esse número para janeiro. Aqui eu estou falando o seguinte, ó. 15,5 milhões de brasileiros isentos, 150 mil brasileiros tributados. Entendeu a diferença? Não preciso te explicar mais, né? É isso que você tem que entender. É assim que você entende o Brasil. A tributação te responde. Outra coisa, aquilo eu falei sobre renda. Uma dica para vocês, se tiver dividendos, aprova, delibera, vamos acompanhar a PL, porque existe uma situação possível de projeto de lei de você ter uma isenção dos dividendos de 2025. Precisa acompanhar isso aí para distribuição até 2028, certo? Agora, a partir de 2026, tributação na veia dos dividendos. Tá bom? Se a PL passar. Lembrando que tem uma condicionante aqui. Legal. Agora vamos falar sobre consumo. Rapidamente, até por causa do tempo, eu vou passar gradativamente. O que está acontecendo com o consumo no Brasil que vai afetar uma empresa de presumido, vai afetar uma empresa de real, vai afetar uma empresa de simples. Ah, Tiago, mas o simples está mantido. Tá nada, amigão. Coloca um asterisco aqui que todo o Brasil vai ser mantido. Vai ser alterado. Pessoa física entra nessa estrutura.
E eu vou entrar nisso principalmente no pessoal de locação. Vamos lá. O que acontece com o Brasil? O Brasil está mudando a parte de tributação sobre o consumo. Quando que vocês já vão ver essa estrutura já entrando na transição? Vocês vão entrar nessa estrutura a partir já de 2026. Por que já em 2026? Porque em 2026 a gente tem o período de testes, onde nas notas fiscais você já tem que ver os novos tributos. Para que tipo de empresa? Empresas que estão hoje no presumido e no real. Tiago, o que é uma empresa que está no presumido ou no real? Nós temos 3 regimes de tributação no Brasil. Simples Nacional até 4,8 milhões, MEI está ali dentro. Hoje nós temos 23 milhões de empresas nessas estruturas. Presumido, tá bom? Quem tem faturamento aí até 78 milhões, sem exceções. E o pessoal de real acima de 78 milhões, bancos, securitizadoras, etc. e tal. Bom, todas presumido e real necessariamente a partir de janeiro, 5 de janeiro de 2026, precisa alterar as notas. Não alterou nota, não emite nota fiscal. Não emite nota fiscal, o que nós temos numa empresa? Tiro, bomba, guerra e etc. Mortes, coisa triste. Porque se não tem nota fiscal, não tem faturamento. Se não tem faturamento, não tem mais nada. Isso é mandatório para a partir de 5 de janeiro de 2026. 27. Sai PIS e COFINS no Brasil, entra CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, e também sai parte do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, e entra o Imposto Seletivo. 2028 dá uma calmadinha, vê a carga tributária no Brasil como é que tá. 2029 até 2032, transição muito drástica no Brasil. Sai gradativamente o ICMS e o ISS, operações de circulação de mercadoria, tributo estadual e a prestação de serviço ISS, e vai entrar o IBS, que é a fusão dos dois tributos, Imposto sobre Bens e Serviços. Comitê gestor que vai cuidar, uma mudança absurda no Brasil. Essa mudança de tributos, a gente chama de transição tributária, até 2020 e 2032. 2033 o sistema novo está acontecendo. Mas é só isso que vai acontecer? Não. Não adianta você fazer só alteração de tributos. Você tem que ver como que fica os entes federativos, como que fica o Brasil. Até quando vai ser esse acompanhamento? 2078. Viu? Eu tenho um tempinho para trabalhar ainda. Só um pouquinho, de leve. Então, isso aqui coloca, né? Rapidamente, até por razão do tempo, o que a gente comenta ali sobre isso, né? Uma mudança muito grande de Brasil, então PIS, COFINS vira CBS, ICMS vira ISS, IBS, isso aqui já em 2027. 2027 você não vê mais PIS e COFINS. E esse aqui gradativamente a partir de 2029. Uma tributação, arrecadação vai para o destino, preferencialmente, na maioria das operações, muito diferente de hoje. Hoje é da onde está, por exemplo, a indústria, o comércio, e agora vai para onde está consumindo. Nisso a gente tem até uma alteração. Alterações políticas vão acontecer no Brasil, na linha pública, porque você vai ter que... E aí a gente já está vendo alguns municípios trabalhando em estruturas para que haja um maior consumo. Momento do fato gerador, o que é isso aqui? Vai tributar em 2 momentos agora. O que acontecer primeiro, emissão de nota fiscal ou disponibilidade financeira. Vai olhar a sua conta bancária. Tiago, isso é novidade. Não é não. Desde 2016 a gente acompanha via e-financeira as contas. Agora a gente vai ter só uma linha de visibilidade. E ela, com toda certeza, vai demonstrar se você recebeu ou se você não recebeu alguma coisa. Lascou? Não. Quem faz certo não fala lascou. Não se entrega, pela misericórdia do Senhor. Ó, não cumulatividade plena, presumido e real vai ser a mesma coisa. A gente vai ter que ver crédito aqui nessa estrutura, tá bom? Logicamente, em razão do tempo, eu não vou entrar em todas as vírgulas. O que eu tenho que chamar a atenção aqui muito, muito forte? Aqui eu até vou voltar aqui, que eu não tinha comentado, eu vou falar sobre isso aqui, ó. Tributação sobre locações. A legislação, ela também faz uma mudança muito interessante. Além dela ajustar alguns pontos que pra gente precisava ser ajustado, auxiliar com a arrecadação, etc. e tal, ela eleva algumas pessoas físicas para a qualidade de contribuinte. Por exemplo, você tem locação de imóveis, você ganha acima de 240 mil por ano, você tem mais de 3 imóveis, parabéns, você é um contribuinte de BS e CBS. Não está feliz? Calma. Se você tem um imóvel só e tem rendimento acima de 288 mil, você já é contribuinte. Tiago, não gostei disso aí, não. Ah, atualizado pelo IPCA. O número ainda vai carregando a inflação. Ok? Tiago, nada disso aí, eu não recebo tanta coisa, mas eu tenho alguns imóveis e eu trabalho locando lá no Airbnb. Olha que legal.
E aí, vai ter tributação? Sim. Abaixo de 90 dias vai ser considerado um contrato, vai ser uma locação por temporada, que vai ser, por analogia na legislação, um serviço de hotelaria, e você vai ser contribuinte de BS-CBS. O fisco nunca vai descobrir que eu estou no Airbnb. Não, meu amigo, o Airbnb, ele te cobra com base no que você faz lá dentro. É só ele pegar esses dados e passar para o fisco. Quer que eu faça isso para você? O Airbnb vai fazer isso rapidinho. Tá bom? Então, a gente vai entrar exatamente nessas estruturas de Brasil. Aqui até um outro ponto também que é interessante, até o agro vai ser alterado aqui. Uma pessoa física hoje que está no agro, que tem rendimento acima de 3 milhões e 600 no ano, também vai virar contribuinte de BS-CBS. Ok? Tiago, mas não adianta fazer tudo isso se eu não consigo cruzar as informações. E aí foi muito bem dito pelo professor Sanches. A gente tem a linha, eu não vou ficar aqui, só para vocês entenderem, né? Isso aqui não é novo, aqui no Brasil a gente tem que acompanhar. O preventivo ele é muito importante. A legislação falando que ia acontecer o cadastro imobiliário brasileiro, essa legislação é de 2016, amigão. O Sinter é de 2016. É um sistema integrado onde ele precisaria fazer isso aqui. Hoje, quando você fala de uma operação imobiliária, vou entrar no imobiliário agora. Quem que determina a operação e os valores? Nós outros. La garantia sou eu. Ok? É muito estabelecido entre as pessoas ali para acertar conta, para não ter ganho de patrimônio, para diminuir custo, para passar financiamento, etc. e tal. Não tem um balizamento. Não tem de onde puxar. Mas o município pega de valor venal de IPTU. Tá errado. Não, ele precisa de uma base aqui. Qual que vai ser a base? O CIB. Cadastro Imobiliário Brasileiro. Ele vai servir como base, principalmente de base de cálculo. Quando você olha para as legislações, principalmente de TCMD e de TBI, ele já traz a possibilidade, a gente está aguardando isso, de implementação, e a administração pública vai poder instituir qual é o valor a ser praticado. O valor de mercado, para sair da subjetividade. Olha que interessante isso. Vai sair da subjetividade, o CIB tem data. Aqui eu até coloquei a legislação para vocês, olha lá, avaliação pela administração tributária. O CIB, muito interessante isso, o CIB tem data para terminar a implementação dele, que é até meio de 2026. Todos os imóveis rurais e urbanos vão ter que ter o CIB, não é uma substituição de matrícula, é só uma base georreferenciada, com valores fiscais, geográficos e blá, e blum, blá, para você ter o valor de imóveis. Para quê? E agora eu vou fechar possivelmente minha apresentação com isso. Cruzamento, amigão. Cruzamento. Nós em tributário a gente fala o seguinte, tributário você faz hoje, reza, acende a vela da decadência e espera 5 anos. Passa os 5 anos, o que você fala? Tava certo. Não, amigão, só passou o tempo. Só passou o tempo. Passar o tempo não quer dizer que está certo. O que vai acontecer agora? O tempo vai passar mais devagar. Bem mais devagar. A partir de 2026, isso aqui tudo, toda essa estrutura que eu vou explicar agora para vocês de cruzamento, já está pronta, foi desenvolvido por 4 Big Techs contratadas pela Receita Federal, finalizou agora 2025. O que a Receita Federal tem, o API da Receita Federal hoje não tem no mundo alguém com essa capacidade. São 15 mil operações por segundo, 70 bilhões no ano. 60 pessoas dedicadas para construir isso. Não existe. Nós somos benchmark para o mundo. Tanto que quando o pessoal quer desenvolver alguma coisa de tributação, fala com quem? La garantia sou eu, nós outros. Sim? Então, o que ele está fazendo é o seguinte, ó. Ele vai pegar operações fiscais. Então, vamos pensar hoje numa pessoa física, numa pessoa jurídica. Vamos lá, vamos entrar. O cara, primeiro ele vai fazer um cruzamento de obrigações acessórias, que ele denomina isso como registro de operações de consumo. Pega todas as obrigações e cruza. Isso já acontece isso hoje no Brasil? Acontece. Agora numa linha mais potencializada. Beleza? Mas adianta só cruzar a obrigação? Não. E se ele não emitiu a nota? E se ele burlou o sistema? Não, vamos cruzar com outra coisa? Vamos cruzar com o banco, os meios de pagamentos? Porque às vezes ele esqueceu, né? Ele colocou na obrigação acessória que ele teve 1 milhão de rendimento, mas no banco transitou 10. Qual que é o problema aqui? Vírgulas, uma para lá, outra para cá. Coisa que acontece na cabeça, né? Então, precisamos cruzar os dois. O que você faz? Você pega as obrigações, cruza, você pega os meios bancários, cruza, isso vai chamar split payment, joga isso aqui tudo para uma estrutura onde eu vou ter um cálculo dos tributos, as regras aplicadas, o que aconteceu na operação dele, porque isso aqui é just on time, se teve algum tipo de pagamento, etc e tal. Cruzo, deixa eu ver até que eu só fiz círculozinho aqui, ó. Cruzo com as bases cadastrais. Ué, e a evolução patrimonial? Como que eu chego na evolução patrimonial se for uma física?
Hoje eu não tenho como acompanhar uma física. Tenho contrato de gaveta, não está declarado imposto de renda, não tenho nada. Mas aqui eu vou ter. Olha aqui o cara, olha quem aparece aqui, olha que bonitinho. O CIB. Mais os dados ali, ó, CPF, CNPJ. Pego tudo isso, coloco num liquidificador e desço para uma coisa chamada Portal da Reforma Tributária. Quem vai ter acesso ao Portal da Reforma Tributária? Quem? Consumidor final, contribuinte, Receita Federal, Comitê Gestor, que é o novo pai do IBS, né? Administração Tributária Municipal, Estadual. Ou seja, Deus, mundo e todo mundo. Certo? A partir de 2026, a gente já começa a ver isso aqui escalonado. E aí a Receita Federal já indicou 2027 B2B, ou seja, operação de empresas, depois consumidor e depois pessoa física. Isso aí é óbvio, né? Olha o tamanho do investimento. Se você hoje não sabe se planejar, eu sinto muito em te dizer, mas isso vai ser um básico para o futuro. Uma pessoa física, como eu tinha dito, vai ter uma linha de exposição muito grande, e uma pessoa jurídica que eventualmente faz alguma coisa um pouco mais arrojada vai ter uma linha de transparência um pouco maior. Não estou falando que você vai tomar ou você não vai tomar risco, eu só estou falando que vai ter mais gente vendo. E aí é a tua tomada de decisão. Bom, essa era o que eu tinha para falar, quero agradecer a oportunidade. Vou passar a palavra agora para o José Roberto, que vai falar de benefícios de seguro na vida, até por causa do tempo. Obrigado mais uma vez aí pela oportunidade.